O São Paulo não fez gol em metade dos jogos que disputou no ano de 2019. Esse número foi levantado pelo site Fuxidados. Se clicando aqui embaixo na descrição do vídeo, você tem acesso. É assustador, né? Mas depois do jogo contra o Bahia, quando o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil, aliás, nas últimas 40 semanas, o São Paulo foi eliminado 4 vezes. Sul-Americana, Libertadores, Campeonato Paulista e Copa do Brasil. Isso mesmo. Contando o Paulista, claro, não eliminado exatamente, mas perdeu a decisão. É como se fosse uma eliminação, até pior, né? Perdeu para o Corinthians por 2-1 com um gol no final. Esse número, então, como eu disse, foi um número que o site Fuxidados trouxe e que mostra realmente um sério problema que a gente já percebia durante a reta final do Campeonato Estadual. São Paulo teve 2 empates sem gols com o Palmeiras, eliminou nos pênaltis o seu rival, depois empatou em 0-0 com o Corinthians e só saíram gols no último jogo, quando os alvinegros venceram por 2-1 em Itaquera e ficaram com a taça. O Cuca admitiu depois do jogo, né, que não está conseguindo fazer o time jogar e tudo mais, o que é até legal, o técnico reconhecer isso, não ficar só naquele clichê, assuma a responsabilidade. Não está conseguindo e realmente não está. Mas o São Paulo, depois que caiu dessa competição, e muito justamente o Bahia foi melhor no confronto inteiro, como no jogo anterior a esses 2 duelos pelo Campeonato Brasileiro, naquela manhã de domingo, o Bahia esteve mais próximo da vitória. O São Paulo terá tempo agora. Cuca terá tempo, o Pablo voltará depois da Copa América, tem as condições necessárias para fazer um bom trabalho. Mas não dá para imaginar que o São Paulo vai ficar brigando meramente por uma posição intermediária no campeonato, um 4º lugar para ir para a Libertadores na fase de grupos. É muito pouco. Se o São Paulo do ano passado liderou a competição, o Brasileirão, e sonhou até em ser campeão com um elenco inferior a esse, não há motivos para, depois de tantos investimentos, São Paulo não pensar em ser campeão brasileiro. Ainda mais com o tempo que terá para trabalhar. Semanas livres inteiras, enquanto outras equipes estarão se enfrentando por campeonato, por Copa do Brasil, Libertadores, Copa Sul-Americana. Ou seja, é um cenário favorável para o São Paulo correr atrás daquilo que sua torcida tanto espera, que é um título. Mas a caminhada tende a ser longa, porque o time está muito distante da competitividade esperada. Por outro lado, o Bahia com o Roger Machado, muito bem, num estilo diferente daquele que o Roger apresentou nos seus primeiros trabalhos de destaque no Grêmio, em alguns momentos no Atlético, foi o melhor da fase de grupos, no Palmeiras repetiu também isso na Libertadores, mas acabou nos 2 clubes saindo não muito bem. E mudou o estilo, agora é um time que joga com menos posse de bola, em velocidade, e até já falou isso pra gente na ESPN, quando participou conosco do Futebol na Veia, na semana passada, que tentou adequar o time, o estilo do jogo do time, ao perfil dos atletas, do elenco. E tem ido muito bem, É legal ver não diria o renascimento, mas o ressurgimento de um jovem treinador que estava em baixa e que assumiu o comando do Bahia. Ele foi anunciado no dia 2 de abril. E o Cuca assumiu o comando do São Paulo no dia 2 de abril, depois de semanas, já sabendo que seria o novo treinador, já tinha sido anunciado, né? E vinha observando o time. Ou seja, na prática, o Roger teve menos tempo para trabalhar com o Bahia do que o Cuca teve para trabalhar com o São Paulo. E com um elenco tecnicamente inferior, um investimento inferior. E consegue resultados melhores em campo com desempenho melhor, dentro daquela proposta que ele pode apresentar com o material humano que tem em mãos. Ou seja, medindo o trabalho de Cuca e Roger, você tem o Roger hoje bem à frente. É isso que deve motivar o técnico de São Paulo a correr atrás, a recuperar o terreno perdido e fazer um grande trabalho no São Paulo. Não dá para o torcedor tricolor conviver e aceitar passivamente briga por vaga em Libertadores. O São Paulo tem que ter a missão de ser campeão brasileiro. Não existe outra alternativa. Saudações.